Mateus, no capítulo 6, a gente vai ler do versículo 5 ao 13. A você que for achando, gostaria de convidar você a se colocar de pé. Você que pudesse colocar de pé também, se coloque aí. Marque a sua Bíblia também, se possível. Em Mateus. Levante a sua Bíblia o mais alto que você puder. Se você estiver com o seu celular também, fique à vontade. A gente vai estar fazendo agora a nossa confissão de fé. Amém? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça suas Bíblias nesse momento. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez, ó Pai, participar, Senhor Jesus, de um culto ao Senhor, honrando, glorificando. Pai, nesse momento eu oro para que o Senhor nos prepare para ouvir e aprender de Tua palavra, Pai. Oro, Senhor Jesus, para que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente voltado a Ti, ó Pai. Prepara, Senhor Jesus, os nossos ouvidos para ouvir, Senhor Jesus, o que será lançado, ó Pai, e que essa semente caia em uma boa terra, é o que nós oramos. Pai, em nome de Jesus, eu oro também para que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para que o nome do Senhor e somente o Seu nome, ó Pai, venha ser glorificado essa noite. Espírito Santo, eu oro para que possamos aprender um pouco mais a respeito de Ti. E, Pai, em nome de Jesus, que o que nós aprendemos e ouvimos essa noite, ó Pai, não fique simplesmente aqui, mas que nós possamos colocar em prática todo o ensinamento, da qual o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de ouvir e conhecer todos os dias. Oro, Senhor Jesus, para que a graça do Senhor recaia sobre nós e que nós possamos, Senhor Jesus, ouvir de Ti e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, do versículo 5 ao 13, a palavra vai dizer assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Até aí. Pode se assentar. Glória a Deus. Nessa noite, meus irmãos, o que eu propus e que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito de, talvez, eu não sei em qual ranking isso estaria, mas um dos principais assuntos e temas quando nós falamos acerca do cristianismo, que é a oração. E talvez você se olhe e fale: cara, eu tenho feito isso. Qual o intuito de falarmos e conversarmos acerca de oração? A gente já faz isso na prática. A oração do Pai Nosso, eu até sei ela de cor. Então é fácil, é tranquilo. Para que a gente está falando acerca disso? Só que eu acho que nós, como os cristãos,
né, como eu falei, sendo um dos principais temas acerca da nossa vida, nós precisamos observar a maneira da qual nós tratamos a oração. Acredito que todo e qualquer cristão, se iniciou hoje na caminhada cristã, se já tem um tempo de caminhada ou se já é velho de igreja, necessita ser observado e examinar em si a maneira como tem tratado esse bem precioso da qual o Senhor nos concedeu. E como eu falei, eu acredito que todos nós precisamos ouvir e aprender acerca desse tema. Porque se nós formos falar acerca do novo convertido, a pessoa que iniciou agora uma caminhada na fé, pode ser que essa pessoa ela nem saiba de fato como deve ser a oração. Essa pessoa ela sabe que ela deve orar, mas ela não sabe como fazê-lo. O novo convertido pode encontrar essa dificuldade e está tudo bem. Sabe, ninguém inicia a vida cristã, e na verdade ninguém inicia a vida num geral sabendo sobre tudo. E está tudo bem. E nessa caminhada a gente começa a ouvir de tantas pessoas e de muito alguém, e a gente começa a criar um certo padrão de oração, mas o Senhor nos deixou um modelo. Então, ao novo convertido, eu gostaria de falar, olha, a oração é o simples fato de você se apresentar a Deus, buscar a Ele no seu íntimo ou ao público se quer, mas orando a Ele verdadeiramente e não com palavras bonitas ou palavras cultas. É com o seu linguajar simples. É com a maneira que você conversa com o seu amigo mais próximo. Orar é se relacionar com Deus. Cristo, ele nos deu esse privilégio de nos apresentar a Ele e ser quem nós somos, conversando com Ele da maneira da qual nós conversamos com os nossos amigos próximos. Orar é conversar com Deus. Ou se nós formos falar de algumas pessoas que iniciaram a caminhada há um tempo e já caminharam aí talvez 2, 3, 4 anos na fé, essa pessoa ela já passou desse passo de aprender a orar. Só que nesse aprendizado a gente pode correr o risco de cair em vãs repetições, que é o que a palavra nos adverte. A pessoa que aprendeu a orar, ela sabe como ela inicia a sua oração, os tópicos pela qual ela vai caminhar e a maneira da qual ela termina. Eu gostaria de dizer, eu quero comentar que o mais comum exemplo que nós podemos usar, que é a oração que a pessoa faz antes de dormir. É aquela oração quando você já está com tanto, mas tanto sono, que você fala, eu vou orar aqui e Deus, pelo amor de Deus, abençoe o meu pecado. Ops, não Deus, abençoe a minha família. A oração se tornou tão mecânica que você já não sabe o que você está falando. E meu irmão, tá tudo bem você estar com sono. Sabe, se você estiver com sono, fala, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado por ter me trazido até aqui. Eu estou com muito sono, eu vou dormir. E eu vou dormir. E durma, meu irmão. No outro dia, acorde de manhã e ore de maneira intencional ao Senhor. Busque Ele entendendo e sabendo acerca de todas as coisas da qual você falar. Tá tudo bem. Só que o Senhor, Ele não quer que a nossa oração e a nossa conversa com Ele, porque quando nós falamos de oração, mais uma vez, é uma conversa com o Senhor, Ele não quer que essa conversa se torne uma conversa mecânica. Imagine você tendo um amigo, talvez você até o tenha, eu falando aqui, talvez você já vai pensar nele. Esse amigo é um amigo reclamão. E ele tem a liberdade de reclamar para você, as amarguras da vida. Só que quando ele vai conversar com você, toda santa vez, ele reclama das mesmas coisas que ele reclamou nas últimas vezes da qual foi conversar com você. Sabe, eu imagino que com Deus seja a mesma coisa. Talvez pela nossa vã repetição, o Senhor está tão cansado de ouvir o nosso Deus, pelo amor de Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem me concedido. O Senhor, Ele não quer de nós uma oração mecânica, uma oração padronizada. Converse com o Senhor de uma maneira intencional.
Sabe, um outro exemplo que eu gostaria de falar e comentar com vocês, como eu falei, tem um novo convertido que não sabe o que é orar talvez. Tem aqui o que já caminhou um tempo e esse já tem uma oração mecânica padronizada em sua mente. E tem aí também o velho cristão, que talvez já tenha 20 anos nessa caminhada. E infelizmente, meus irmãos, há em nosso meio pessoas tão velhas na caminhada cristã que já acham que nem precisam sequer orar mais. Sabe, que o Senhor nos guarde, dessa atitude e que Ele nos livre. Que nós sejamos pessoas que se apresentam ao Senhor em oração, assim como Jesus fazia. A palavra vai nos dizer que Jesus, quando Ele queria orar e buscar ao Pai, e Ele fazia isso constantemente, Ele se ausentava dos seus discípulos. Se Ele não conseguia orar juntamente com eles, Ele ia para o monte, Ele ia para a beira da praia, Ele ia para qualquer lugar, mas Ele sabia que necessitava ter contato com seu Pai. Se Jesus, sendo Deus, buscava a face do seu Pai, quem dirá nós, seres humanos caídos? Então, sabe, nós precisamos e nós necessitamos ter uma vida de oração. Só que, dando continuidade aqui aquilo que nós lemos, gostaria de falar com vocês aqui, primeiramente, como nós não devemos orar. A palavra vai nos dizer, aqui como a gente leu em Mateus, no capítulo 6, que Jesus, ele dá esse modelo de oração e ele fala, olha, assim vocês não devem orar, orem assim e afins. Só que a palavra vai nos dizer que em Lucas, quando ele vai relatar esse mesmo episódio, a palavra vai nos dizer, e Lucas ele escreve que essa oração e isso que o Senhor ensinou aos seus discípulos foi a pedido deles. Certo dia, enquanto Jesus ele dava ali o seu sermão do monte, o maior sermão que ele pregou nessa terra, a palavra vai nos dizer que os discípulos se apresentaram a Jesus e falaram, Pai, Jesus, nos ensine a orar. Assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos também. E a palavra vai nos dizer que Jesus ele inicia essa instrução. E ele vai dizer, olha, quando vocês forem orar, não faça como os hipócritas. Não façam como os hipócritas que se apresentam a público e começam a levantar as suas vozes com oração e palavras cultas, bonitas, com o intuito de chamar a atenção das pessoas. Eu digo a vocês, essas pessoas elas só querem ser vistas e elas já receberam a sua recompensa. Jesus estava advertindo aos seus discípulos para, olha, vocês, quando forem orar, não faça como esses demais homens. Eles estão buscando uma recompensa. Eles querem louvor. Eles querem ser elogiados. E a recompensa deles, eles já receberam. Eles são hipócritas. As palavras que eles lançam, mesmo sendo bonitas, cultas, são mera atuação. É o que Jesus diz aos seus discípulos naquele momento. E aí ele vai dizer, quando vocês forem orar, caminhe para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que te vê no secreto. E o seu Pai que te vê no secreto te recompensará. Meus irmãos, significa que Jesus é contra a oração pública? Não significa que Jesus é contra a oração pública. O que Jesus está advertindo e quando ele diz para você se ausentar ao seu quarto, ele está querendo dizer, olha, se vocês estiverem com o intuito de orar em meio ao público, simplesmente para ser visto, é melhor que vocês orem no seu quarto. Jesus não estava contra a oração pública, ele era contra uma oração pública de maneira... Fugiu a palavra. Jesus é contra, uma oração pública de maneira hipócrita. Achei. Glória a Deus. Jesus, ele está advertindo aos seus discípulos, aos seus filhos, olha, se vocês tiverem de orar em público, que vocês tenham uma vida de oração em casa. Não faz sentido a gente se apresentar a público e ao meio a todos e começar a orar a pessoas como se a gente tivesse uma bela vida de intimidade em casa. É o que o Senhor está advertindo.
Só que a gente consegue ver aqui também nesse versículo Jesus dando um conselho muito bom para os seus discípulos, que a gente consegue enxergar, olha, o seu Pai que te vê no secreto. O Senhor está nos ensinando a buscar ao Pai na intimidade. Ore em público, ore com a igreja, ore com o corpo de Cristo, isso é bom, benéfico para a igreja. A igreja primitiva tinha todas essas atitudes e ações também, mas busque ao seu Pai no secreto. É lá que você vai ouvi-lo. É lá que você vai apresentar os seus pedidos a Ele. E sabe o que a palavra vai dizer? O seu Pai, que te vê no secreto, te recompensará. E talvez você olhe para mim e fale, sabe, mas eu estou orando, eu estou pedindo a Deus alguns pedidos e eu estou apresentando a Ele algumas das minhas necessidades, mas até aqui eu não fui recompensado. Eu ainda não recebi em oração aquilo que eu pedi ao Senhor. E a palavra vai nos dizer em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês estão pedindo simplesmente para gastar com os seus prazeres carnais. E aqui eu quero chamar a atenção, meus irmãos, aquilo que você ora no seu íntimo. Sabe por quê? A nossa oração, ela tem também um poder revelador. Porque se a nossa oração está pautada quando eu me apresento diante do Senhor e falo, Deus, um exemplo muito bobo, mas talvez acredito que seja o mais prático para essa noite. Pai, eu preciso ficar rico, eu preciso ficar rico. No outro dia, Senhor, dai-me riquezas, me ajude a alcançar isso. Meu irmão, não é desejo principal do Senhor que você fique rico. Ai, nossa, o nosso Senhor é contra os ricos? Não. Glória a Deus pela vida dos nossos ricos e que o Senhor seja glorificado por meio da vida deles. Glória a Deus também para as pessoas que o Senhor fará delas ricas, em nome de Jesus, receba isso. Glória a Deus e que o Senhor seja glorificado também por meio da vida das pessoas. Mas, se na nossa oração nós oramos ao Senhor simplesmente por dinheiro, dinheiro e dinheiro, a nossa oração está revelando aonde de fato está o meu e o seu coração. Sabe, examina-se a si mesmo. Veja aquilo que você tem apresentado ao Senhor em oração. Veja se esse pedido de fato está alinhado com a vontade de Deus. Porque se não tiver, meu irmão, pode ser que o seu coração está no lugar errado e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos resgate desse lugar. E até mesmo a gente pode ter um outro exemplo, sabe? Eu tenho apresentado ao Senhor pedidos e eu não recebo. Quero dizer a você, até mesmo as coisas boas que você pede ao Senhor e você não recebe, é porque não é o momento, meu irmão. Eu dei um exemplo de manhã, eu gostaria de replicá-lo essa noite. Sabe, eu lembro que quando eu iniciei a minha caminhada cristã ali de 15 para 16 anos, e talvez você que já caminha com Cristo teve esse momento também, não sei se foi só eu, amém. Eu me lembro que eu me apresentava diante ao Senhor e eu orava a Deus pedindo, Senhor, me dê uma namorada. Me dê uma namorada que seja serva do Senhor e bonita. E glória a Deus, hoje eu tenho uma noiva que é maravilhosa. Só que aos 15 e aos 16 anos, não era o momento para receber aquilo. Eu estava pedindo ao Senhor por algo bom, mas não era o momento correto para eu recebê-lo. Só que eu lembro também que passou alguns anos, eu tinha muitos amigos, rodeados de amigos, mas eu sentia no meu coração que faltava alguém para eu compartilhar a minha caminhada cristã, de compartilhar mesmo ali de falhas, pecados e crescer na fé. E eu lembro que eu orei ao Senhor, e junto com um amigo, ele é aqui da igreja, glória a Deus por isso. Eu lembro que ele na casa dele, a gente nem se conhecia, ele orava lá ao Senhor pedindo por amigo, e eu orava da minha casa também, Senhor, me dê um amigo da qual eu possa caminhar e crescer na fé. E cara, foi muito rápido. O Senhor me concedeu uma das melhores amizades que eu já tive na minha vida e a gente está caminhando aí até hoje. Glória a Deus por isso. Você está vendo que quando você pede coisas alinhadas à vontade do Senhor, porque eu queria um amigo ali naquele momento para crescer na fé, e o Senhor me concedeu. Quando nós oramos e apresentamos ao Senhor pedidos que se alinham à vontade dEle, Ele te recompensará. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Observe como tem sido a sua oração, aquilo que você tem pedido ao Senhor.
Será que o seu coração está no lugar correto? Porque, como eu falei, a nossa oração, ela tem o poder de revelar onde está as coisas que estão em primeiro lugar na nossa vida. Amém? E a palavra vai nos dizer que quando, na verdade, a gente se apresenta ao Senhor, Ele já sabe, meu irmão. Sabe, quando você se apresentar ao Senhor, não trate a oração como se fosse um feitiço ou uma fórmula mágica, um abacadabra que nós apresentamos ao Senhor como se, olha, eu pedi, apareceu, não. Sabe, a oração, Jesus, Deus, Ele não é o seu gênio da lâmpada. Não é pedir, receba, não. Sabe, não adianta a gente gastar tempo pedindo. A palavra vai nos dizer que isso é vã repetição. Ore intencionalmente. No versículo 8 vai dizer que o Senhor já sabe o que você precisa. Ele só está esperando você pedir. Só que, se o que você pedir não é aquilo que Ele sabe, que se Ele te entregar, você vai, vazar da presença dEle, Ele não vai te entregar. O Senhor está mais interessado em cuidar de você e das suas necessidades principais. E talvez você pergunte, então tá bom, como nós devemos orar? Aqui Jesus nos deixou uma oração modelo. Glória a Deus por essa oração. A gente, na atualidade, a gente vê essa oração como algo que se tornou mesmo o Pai Nosso que estás no céu, santificado. Todos nós conhecemos, acredito que sim. Só que essa oração, ela não é necessariamente para ser repetida. Ore sim por ela, glória a Deus por isso, não estou dizendo que você não deva, só que o Senhor, Ele nos deixou essa oração como modelo. E Ele vai dizer para nós aqui no versículo 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A primeira coisa que Jesus nos ensina quando nós iremos orar a Ele é o grande fato de poder chamar Deus de Pai. Quando você for orar a Deus, saiba que você tem a liberdade de chamar Deus de Pai. Nós fomos adotados pelo Senhor Jesus. Sabe, e quando se nós formos pegar essa palavra Pai aqui no hebraico, naquele momento, quando Jesus falava e ensinava os seus discípulos acerca da palavra, era um momento da qual a nação israelita, os judeus, eles não chamavam Deus com total intimidade. Quando eles iam falar a respeito do Senhor, eles diziam algo do tipo, olha, Elohim, El Shaddai, Deus Altíssimo, soberano. Só que aqui Jesus, Ele está nos trazendo para perto. Ele está nos chamando para a intimidade. Porque quando Jesus está dizendo, olha, tratem o Senhor como Pai, a palavra que Ele usa é o Abba. Abba, Pai. E se a gente for pegar no hebraico, essa palavra não é um simples Pai. É uma palavra de intimidade. O que Jesus está querendo dizer, olha, meu papai que está nos céus, meu paizinho, o Senhor está te convidando para a intimidade. Hoje você faz parte dessa família. O próprio Jesus te ensinou a tratar Deus como meu paizinho. Um lugar de intimidade, meus irmãos. E a palavra vai dizer, olha, Pai nosso que estás nos céus, meu papai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Significa que Deus necessita ser santificado? Tem como ser mais santo do que Deus é? Não. Deus em totalidade é santo, não há como ser mais santo, Ele é a personificação da santidade. O que Jesus está dizendo aqui, olha, em outras palavras, meu papai que estás nos céus, permita-me a bondade de que o teu nome seja honrado, glorificado por meio da minha vida. Esse santificado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo, olha, tenham vocês uma vida que honrem e glorifiquem ao Senhor. Peçam a Deus para que Ele lhe conceda a dádiva de não desonrá-lo e de não ser infiel com o nome dEle. O Senhor nos ensina a pedir ao Pai essa liberdade e essa dádiva de
poder honrar o nome do Senhor por meio da nossa vida. Sabe, e é isso que o Senhor está dizendo, olha, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós aguardamos a vinda do Senhor e é o que isso exatamente está querendo dizer. O Senhor, Ele quer operar a sua vontade nessa terra. E sabe, será que nós estamos preparados para ouvir da vontade de Deus? A palavra vai nos dizer que Jesus, quando Ele estava no Getsemane, poucas horas antes de caminhar um caminho da cruz, a palavra vai nos dizer que Jesus, Ele se apresenta ao Pai 3 vezes. Ele chega diante ao Pai e fala, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele vai 1, vai 2, vai 3. E o Senhor, Ele permanece em silêncio. Jesus, Ele estava pedindo ao seu Pai para com que não fosse necessário Ele passar por todas aquelas dificuldades, por todos os açoites, a crucificação, toda aquela maldade que foi cometida ao nosso Cristo. Só que a palavra vai nos dizer que Deus, ao ouvir a oração do seu filho, o seu único filho, ele permaneceu em silêncio. E isso por minha e sua culpa, meu irmão. E glória a Deus por isso. Sabe, o Senhor quis nos resgatar. Só que o Senhor ouviu a vontade do Senhor, ele entendeu o silêncio do Senhor como vontade. E ao ouvir, mesmo entendendo que era a vontade do Pai, que ele passasse por todas aquelas coisas, Jesus ainda caminhou sentido a cruz. Será que nós, como igreja, estamos preparados para ouvir e viver a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que você, apresentando o seu pedido ao Senhor e fala, olha, Senhor, venha ao teu reino e que a sua vontade seja operada em nosso meio, será que você está preparado para caminhar para a vontade do Senhor, mesmo que isso te custe tudo? Que nós possamos, mais uma vez, examinar o nosso coração e que o Senhor nos conceda essa graça de viver a sua vontade. Amém? Paulo vai nos dizer novamente, se o Senhor Jesus ele vai continuar dizendo, olha, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Que Jesus está sentindo aqui, sabe? Na verdade, Jesus ele está olhando para os discípulos e fala, ó, há uma prioridade na oração de vocês. A prioridade é o reino em primeiro lugar. Vocês oram ao Pai, glorificam ao Pai, santifiquem-o na terra, façam a sua vontade, mas o Senhor está totalmente interessado em sanar as nossas necessidades pessoais. No versículo 33 desse mesmo texto, em Mateus 6, vai dizer, olha, coloquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. A oração do Pai Nosso, ela tem como prioridade o Senhor e o seu reino. Mas ainda assim, o Senhor ele está totalmente interessado em sanar aquilo que nós precisamos. E o Senhor vai dizer, orem pedindo o pão de cada dia. Sabe, significa então que eu só devo orar por alimento? Não. Em outras palavras, Jesus ele está querendo dizer aqui também, olha, parafraseando aqui, Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos, como no sentido da oração, dai-nos hoje o que é necessário para a existência. Você precisa trabalhar para viver? Nós precisamos. Você precisa de alimento, água, você precisa de roupa, você precisa do básico, sim. Orem pedindo ao Senhor, Pai, dai-nos hoje o que é necessário para a nossa existência. O Senhor ele está totalmente interessado em contribuir e suprir as nossas necessidades pessoais. Mas será que as nossas necessidades são aquilo que nós realmente precisamos? Mais uma vez, cabe a nós pensarmos aquilo que nós pedimos ao Senhor. Ele quer cuidar de você, e eu convido a você, chegue na sua casa, leia totalmente o texto de Mateus 6. O Senhor ele vai falar mais a respeito de alimento, ele vai falar acerca de ansiedade, futuro e das coisas que ele quer entregar para você. E ele prometeu que vocês viveriam bem, que vocês não passariam necessidade. E glória a Deus por isso. O Senhor ele está interessado em suprir as nossas necessidades. Então, quando nós orarmos, que nós venhamos orar, Pai, dai-nos hoje aquilo que é necessário para a nossa existência. Amém? Glória a Deus. Aqui no versículo 12, Jesus ele vem pegando algo que é mais específico, porque até então
a gente orou ao Pai glorificando a Ele, a gente orou a nós pedindo aquilo que nós necessitamos, só que o Senhor ele já começa a falar já num âmbito total. Jesus ele começa a dizer aqui, ó, no versículo 12, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lucas ele vai tratar esse mesmo versículo dizendo, olha, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Meus irmãos, isso aqui é um ambiente familiar. E é claro que pode chegar um momento que eu vá falhar com você. Pode ser que algum dia, num dia mau, eu dê uma má resposta em você. E aqui o Senhor ele está dizendo, olha, sejam vocês capazes e humildes o suficiente para perdoar uns aos outros, assim como o Senhor tem perdoado a vocês. O âmbito de igreja é um ambiente familiar. Quando o Senhor ele inicia essa oração ensinando os seus discípulos, ele vai dizer que o Pai é meu, o Pai é nosso. Dai-me o meu pão de cada dia? Não, o pão é nosso. A oração, Cristo está querendo dizer e ensinar a nós como igreja que hoje a sua vida de oração não deve estar pautada somente a você individualmente. Já não é sobre nós. É sobre uma igreja, uma comunidade, é sobre uma família, e não da boca para fora. O Senhor está dizendo, olha, olhe para o seu lado. Se há alguém que teve falha com você, ou se você falhou com alguém, procure perdão. Perdoe essa pessoa. O Senhor ele vai ser mais enfático aqui no versículo 14, ele vai dizer, olha, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, se você não é capaz de perdoar o seu irmão, ou se você não é humilde o suficiente para pedir o perdão, meu irmão, o Senhor nem ouvindo a sua oração ele está. Se nós não somos capazes de viver uma comunhão com os nossos irmãos, da qual nós vemos, enxergamos, caminhamos, seremos nós capazes de ter uma comunhão com Deus, da qual nós não estamos vendo? Tiago vai dizer isso. Então o Senhor está dizendo, olha, resolvam o problema de vocês. Ele está ensinando a nós pedir ao Pai. Pai, perdoa-me. Perdoa-me pelos meus pecados. Perdoa pelas minhas ofensas, assim como eu perdoei o meu irmão que pecou contra mim, que vacilou comigo na semana passada. Se nós não somos capazes de viver uma comunhão entre irmãos, nós não seremos capazes de ter uma comunhão com Deus. Então o Senhor nos convida não para viver uma vida individualista. A oração do Pai Nosso, ela se trata de uma família. Quando você for orar, você não está orando mais só por você. Você ora para um Pai que é nosso. Quando você pedir sobre as suas necessidades diárias, que você possa olhar para o seu irmão também e falar, Senhor, que não falte pão na mesa do meu irmão. E que nós sejamos famílias o suficiente de poder olhar para o irmão e vê-lo passando necessidade em ajudá-lo também. A Bíblia nos ensina a ser família. E nós devemos parar de viver isso da boca para fora. Que o Senhor nos ensine a viver família na prática. Que o Senhor nos ensine a ser uma comunidade. É difícil, não é fácil, a gente está enfrentando um leão todo dia. Mas meu irmão, nosso irmão também está. E talvez ele não está conseguindo vencê-lo. Será que nós seremos egoístas a ponto de não sequer orar pelo nosso irmão? Nós possamos nos atentar a isso e o Senhor, dando continuidade aqui, Ele vai dizer, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor está ensinando a você a pedir para com que o Pai o mantenha de pé. Talvez a gente esteja caindo tanto nos mesmos pecados, naquele pecado de estimação. A gente tem caído em tanta provação, tantas falhas. Será que a gente tem sequer orado por isso? Será que você ora ao Pai, Senhor, me ajude a vencer isso, me ajude a vencer essa minha falha? Meu irmão, a nossa carne ela é tendida ao pecado, nós iremos pecar sim se nós estivermos distantes do Senhor. Não pense você que você é bom o suficiente, não, você não é, eu não sou bom. O nosso pastor não é, ele nem está aqui, tadinho.
Mas Ele não é bom como nós achamos que Ele é também. Glória a Deus pela vida do nosso pastor, mas Ele é o que Ele é, nós somos o que nós somos, eu sou o que eu sou, porque o Senhor nos concede essa graça. Então que nós possamos orar ao Pai: Pai, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E o Senhor finaliza a sua oração mais uma vez dizendo e glorificando ao Pai: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Sabe, a oração ela inicia glorificando o Senhor e termina da mesma forma. E o que eu quero dizer a você: olha, quando você for orar ao Pai, ore a Ele com suas próprias palavras, não tema isso. Apresente ao Senhor as suas necessidades, sim. Busque a Ele, Ele há de suprir. Só que sonde o seu coração. Talvez aquilo que nós pedimos ao Pai, nós nem necessitamos tanto assim. E se nós necessitamos, talvez o nosso coração está tão voltado a isso, que aquilo acaba se tornando o nosso Senhor. Então ore ao Senhor, busque, apresente a Ele os seus pedidos, mas que no fim a vontade do Senhor prevaleça sobre nós. Se Ele não conceder a nós a nossa tão sonhada casa, amém, glória a Deus por isso, Ele continua sendo soberano e Senhor da nossa vida. Só que o nosso Deus é um Deus bom. E a palavra vai nos ensinar dizendo também: se o seu Pai, que não é tão bom, consegue dar a você todas as coisas da qual vocês pedem, imagine então o Pai de vocês que está no céu. Só que um pai sabe o que dá ao seu filho. Um pai sabe o que oferta. Nenhum pai vai chegar para uma criança, se o seu filho te pedir uma faca, por exemplo, o seu pai não lhe dará uma faca. Esses são exemplos bobos, mas práticos para a gente aplicar na nossa vida. O Senhor, Ele sabe o que Ele entrega em sua mão. Sabe, então, que nós sejamos aptos para ouvir a voz do Senhor e viver na sua vontade. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé.